(11h10). Uma ótima manhã para você nos acompanhando em 94.9. Eu sou o Luciano Nascimento, junto contigo aqui, programa Direitos na Rede, todos os sábados, a partir das 11 horas da manhã. Eu tô aqui com ele já. Machado, bom dia! Bom dia, Luciano Nascimento, bom dia, nossos ouvintes da Rede Fé FM. Um sábado aí de muito calor em Ribeirão Preto. Queria desejar a todos e todas um bom dia, um bom final de semana. Estamos de volta aqui com o nosso programa Direitos na Rede, pela Rede Fé 94.9 FM. Uma rádio para acreditar, Luciano. E olha, Luciano, neste final de semana aí, eu sei que está prometendo chuva, será que vem? Eu acredito que chova um pouquinho, viu? Pancadas isoladas, né Machado? Né? Isso. Ontem à noite já deu um ameaço, acho que hoje está meio nublado. Tá certo? É bom que chova um pouquinho, né, Machado? De repente, essa temperatura nossa de Ribeirão Preto é bem complicado, né? Não, nós precisamos de chuva, sim. Tá meio desregulado o regime. Tá meio desregulado. Uma hora veio muito a chuva, agora é capaz de emendar uma seca prolongada. Nós estamos sofrendo com esse desequilíbrio aí. Verdade. Mas... E já faz um tempo, né, Machado? Já faz um tempo, mas a gente vai ter que resolver esse problema aí, né? Verdade. Vai ter... Não em Ribeirão Preto, mas a humanidade a humanidade, vai ter que né? isso daí. Esse desmatamento também, né, Machado? Complica um pouco, né? Sim, desmatamento, a nossa matriz energética muito centrada na produção de carbono. Isso é um desastre, né? Muito. Verdade, Luciano. Bom, nós estamos aqui na 94.9 FM com o programa Direitos na Rede. Sou Antônio Alberto Machado, vou com você até o meio-dia. E é todo sábado, das 11 ao meio-dia, o nosso programa aqui discutindo sempre alguma coisa de interesse da cidadania, de interesse dos direitos e, portanto, claro, interesse também da democracia, né? Hoje nós temos uma novidade. Nós temos aqui o quadro Papo de Crente com o pastor Ariovaldo Ramos, que é um quadro do nosso programa e que o pastor já está nos ouvindo, né? E que é um quadro que nos orienta muito. Você vê que aconteceu um fenômeno gozado. No programa, a gente tinha algumas atividades e tal, e no final eu terminava com a reflexão da semana, né? Sim. Você notou que, na grande maioria das vezes, a minha reflexão da semana foi em cima daquilo que o pastor Ariovaldo Ramos falou no começo do programa, no Papo de Crente, né? Porque eu considero impressionante, né, a capacidade de análise do pastor, a sua capacidade de entender a conjuntura, sua capacidade de contextualizar os fatos que ele comenta, a sua capacidade de articular esses fatos com os conhecimentos que a Bíblia proporciona e, finalmente, a capacidade e a coerência do pastor Ariovaldo, que nunca se desvia da sua perspectiva progressista. Então é muito interessante o que vai acontecer hoje, porque hoje não será o quadro Papo de Crente, hoje será um
quadraço de programa com o pastor Ariovaldo. Verdade. Ô, Machado, e toda vez, né, todos os sábados com o Papo de Crente, a palavra é tão edificante que na semana o pessoal comenta no WhatsApp, manda mensagem. Ó, eu acompanhei sábado o Direitos na Rede, né? Acompanhei o pastor dizendo, né? E traz pra gente uma palavra amiga, né? Uma palavra edificante. Todos os sábados a gente convida você que tá pelo aplicativo, você que tá em casa, você que tá no seu carro, pare um tempinho para você ouvir essa palavra, né? É verdade. Porque, além de tudo, como você falou, uma palavra amiga, uma palavra que acalma e encoraja. Com certeza. Né? Não tem aqueles arroubos de argumentação, etc., mas é consistente. Não tem exagero, né, Machado? Verdade, não tem radicalismo, e não desvia do caminho também. Verdade, né? Verdade. 11 horas e 15 minutos, Machado. Deixa eu lembrar que nós temos essa caneca aqui, ó. Presta atenção, ó. Essa caneca, Direitos na Rede, tem um machadinho aqui. Então você vai fazer o seguinte, manda o nome completo, cidade, o bairro pro WhatsApp da Rede Fé. 997651898, para você que tá com o seu radinho ligado, para você que tá acompanhando a gente nas nossas redes sociais, já manda aí e já vai... avisa o companheiro, eles vão sortear lá no programa aquela caneca que você quer ganhar. Muito bem, e nesse programa vamos então conversar com o nosso mestre aí, eu sei que ele modesto não vai querer que eu chame de mestre, de guia, etc, mas eu confesso que tenho aprendido muita coisa depois que comecei o programa aqui com o pastor. Eu posso chamar o pastor já? Vamos chamar o Wesley, né? Wesley. Vamos chamar o Wesley primeiro. Ô Wesley, fala com a gente! Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, Wesley Teixeira. A paz do Senhor, Zé Alfredo. É uma alegria imensa estar aqui na Rádio Fé 94,9. É uma honra para o Papo de Crente estar dentro desse programa Direitos na Rede, que é tão bem conduzido pelo nosso irmão Antônio Alberto Machado, aí auxiliado aí pelo irmão Luciano, pelo Tiago, e abençoando o povão de Ribeirão Preto. É isso aí, que a justiça de Deus venha sobre nós. Agora sim chegou a hora daquele momento esperado no nosso programa, onde o pastor Ariovaldo, que já está aqui, vai nos trazer uma palavra abençoada para essa semana. Muito bem. Hoje no programa Direitos na Rede, aqui pela Rede Fé FM 94.9, uma rádio para acreditar, nós estamos recebendo muito honrado o pastor Ariovaldo Ramos, que é presbítero da Comunidade Cristã Reformada e coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, foi conselheiro do programa Fome Zero na gestão do Lula. Mas hoje nós vamos conversar sobre um assunto difícil com o pastor, que é a guerra da Ucrânia. É um assunto difícil, doloroso, que está atormentando todo mundo, não só no bolso, na barriga por causa da inflação, do aumento de combustível e tal, mas atormentando a paz, né? Porque uma guerra é sempre uma ameaça. Bom dia, pastor, uma honra muito grande recebê-lo aqui mais uma vez no Papo de Crente, mas dessa vez um Papo de Crente estendido durante todo o nosso programa. Muito obrigado, bem-vindo. Bom dia, paz do Senhor. É um privilégio muito grande estar com vocês. Muito grato pelo convite. Muito bem. Pastor, hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre um assunto duro, difícil, né? Guerra, né? Guerra é violência, guerra é morte, guerra é estupidez. Guerra é sempre uma ameaça, ainda mais uma guerra que envolve uma grande potência nuclear, como é o caso da Rússia, nesse conflito com a Ucrânia. Mas esse assunto ele ganhou o cotidiano do brasileiro, o dia a dia. Hoje mesmo eu estava saindo de casa, a nossa funcionária veio me perguntar, olha, esse aumento do combustível aí agora,
ele é por causa da guerra. Então tem, assim, o senso comum, ele fica, eu imagino assim, e a gente também, né? Não vamos nos colocar fora do senso e nem acima do senso comum. A gente fica um pouco aturdido tentando entender isso tudo, né? Eu vou fazer algumas perguntas para o pastor, as perguntas, mas eu queria dizer que o pastor nem poderia ser diferente, né, inteiramente livre à vontade para levantar os aspectos que eventualmente eu não abordar aqui, né? Eu queria começar, pastor, fazendo uma pergunta mais assim genérica, né? Esta guerra, que alguns chamam de invasão da Ucrânia sobre Kiev, na invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Alguns chamam de guerra de agressão, alguns chamam de guerra imperialista, não é? Portanto, a gente vê, né, que essa guerra ela é sempre qualificada assim, ou como agressão, ou como imperialismo da Rússia, ou como invasão. Uma guerra, a política, né, é sempre muito complexa, e uma guerra, como dizem, a continuação da política, eu costumo dizer que é o fracasso da política, é também algo muito complexo, muito complicado, né? Não dá, são muitos os fatores que intervêm. Eu queria começar perguntando ao pastor o seguinte: pastor, o senhor tem simpatia por alguma dessas qualificações da guerra? Invasão, guerra de agressão, imperialismo da Rússia? O que é que o senhor falaria diante disso? Bem, como você disse, é bastante complicado, porque o quadro que envolve Rússia e Ucrânia é bastante complexo. Em primeiro lugar, a guerra deflagrada pela Rússia contra a Ucrânia é uma tragédia anunciada. Ela é uma tragédia anunciada e, pior, ela é uma tragédia provocada. Em 2014, numa análise da situação da Ucrânia, o antigo assessor dos Estados Unidos, do governo Reagan e do governo Nixon, o Henry Kissinger, fez uma colocação dizendo que o Ocidente teria de entender que a Ucrânia jamais poderia participar da OTAN ou da CEE, e a Ucrânia tinha de perceber que tinha de se manter neutra porque estava dentro do radar russo, e tinha o Tratado de Minsk, que fazia com que as nações, as repúblicas eslavas limítrofes à Rússia, garantissem neutralidade, jamais entrariam na CE e jamais participariam da OTAN, por razões geopolíticas. Os russos não querem a OTAN no calcanhar deles e também não querem a CE no calcanhar deles, a Comunidade Econômica Europeia. Então isso estava consagrado, estava estabelecido. Enfim, todo mundo sabia que havia uma zona de neutralidade ali na fronteira da Rússia, por causa da crise constante entre a Rússia e a OTAN. Uma vez que o Pacto de Varsóvia não existia mais, a União Soviética não existia mais, foi substituído por esse acordo entre a Rússia e as nações eslavas limítrofes, de neutralidade dessas nações, de modo que a Rússia não se sentisse ameaçada pelos antigos adversários ou inimigos, não sei como eles encaravam na época. Bom, a geopolítica estadunidense provocou a Ucrânia, acenando a possibilidade de a Ucrânia ser abraçada pela OTAN,
O primeiro a dizer isso foi o Bush, filho, que disse que sonhava em ver a Ucrânia associada à OTAN ou à CE, e os ucranianos acreditaram nisso e acreditaram nessa coisa da autodeterminação dos povos e começaram a ensaiar essa aventura, e o ensaio dessa aventura desandou numa guerra, porque os ucranianos são vítimas de uma aposta da OTAN, principalmente dos Estados Unidos, de que a Rússia não provocaria uma guerra, temendo as sanções da OTAN e da CE de modo geral, e dos Estados Unidos em particular. Pois é, eles foram tentar medir a temperatura russa e provocaram uma guerra que está vitimando principalmente os civis ucranianos, e guerra não presta para nada. Guerra, como eu concordo com você, é o fracasso da política, é o fracasso da democracia, é o fracasso da diplomacia, mas é o resultado do Ocidente, principalmente da OTAN, liderada pelos Estados Unidos da América, de provocar a Rússia e de tentar medir a temperatura da Rússia, medir a temperatura do Putin, de testar se ele teria ou não coragem de atacar a Ucrânia, com o objetivo de deixar claro que não abriria mão da neutralidade das nações eslavas. Pois é, a resposta veio. Ele atacou a Ucrânia, e agora esse ataque está virando uma invasão, porque o Putin evoluiu de dar um susto na Ucrânia para desmilitarizar a Ucrânia e garantir as províncias separatistas, assim como tomou a Crimeia. Então, nós estamos diante desse quadro da luta entre duas grandes potências, e tudo que resta para a Europa é fazer as sanções contra a Rússia. Essas sanções têm um efeito médio, porque a Rússia conta com o apoio da China, e a China tem os seus próprios mecanismos que a torna independente do Ocidente, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista comercial, de modo que a Rússia pode fazer fluir tudo que produz através da China. Enfim, nós estamos num imbróglio muito grande, assim, é uma aventura irresponsável do Ocidente, em primeiro lugar. É lógico que eu não apoio os russos, porque eu não apoio a guerra, sob hipótese alguma, mas eu não posso me furtar de pensar que essa é uma tragédia anunciada e é fruto de uma tentativa da Europa de medir a pressão da Rússia. Agora, eu queria deixar claro que essa é uma crise em relação à autodeterminação dos povos. E é a mesma crise que nós sofremos aqui no Brasil. Nós, no Brasil, nos associamos ao BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que era uma aliança poderosíssima, uma aliança com mais de 1/3 da população do planeta, com mais de 1/3 do território do planeta, e nós sofremos uma guerra não formal dos Estados Unidos, que usou os vendilhões da pátria, fez um golpe, promoveu um golpe de Estado no Brasil, promoveu a eleição de um presidente pró-Estados Unidos e praticamente esvaziou o BRICS, e agora o presidente pró-Estados Unidos está destruindo o Brasil, acabou com a nossa soberania, entregou todos os nossos ativos para a geopolítica estadunidense. Então nós sofremos a mesma coisa. O que a Ucrânia está sofrendo, nós sofremos, só que a Ucrânia está sofrendo numa guerra formal e nós sofremos uma guerra informal. Mas é a guerra em relação à autodeterminação dos povos, que, na verdade, é uma falácia, porque as potências mandatárias impõem limites às nações limítrofes. No caso, os Estados Unidos entendem que a América do Sul
A América Latina, de um modo geral, é quintal da sua casa, e os russos tinham um acordo, que era o Tratado de Minsk, com a Ucrânia e outros países, Belarus e outros países limítrofes, de que eles não entrariam nessa aventura de participar da CE e da OTAN, então nem pensar. Então, respondendo a sua pergunta, eu penso que essa é uma guerra que começou como um ataque e está consubstanciando como uma invasão, porque os russos não vão parar enquanto a Ucrânia não se render totalmente e aceitar os termos russos de garantia absoluta de neutralidade. Muito bem. O pastor, mas a gente vê aí que a mídia internacional, né, e a mídia local, grande mídia, grande imprensa, não apresenta, né, sobretudo as causas da guerra com essa nitidez e coerência e fundamentação histórica com que o senhor apresentou e com que eu, já vou dizendo de cara, concordo inteiramente. Bem, por isso que eu vejo um pouco assim, um pouco, como direi, aborrecido, amolado, essa cobertura da mídia nacional e internacional, e vejo nessa cobertura, assim, adjetivos direcionados ao Vladimir Putin, que, na verdade, são usados para esconder as causas da guerra. Eu vejo artigos, ensaios, análises, reportagens que começam assim: é um gangster, é um assassino, é um déspota, é um tirano, é um ditador, é um imperialista. Todos esses adjetivos eu já encontrei na grande mídia, em matérias assinadas por grandes jornalistas. E é isso mesmo: gangster, bandido, assassino, imperialista, tirano, etc. O Putin, eu não tenho procuração para defendê-lo e nem teria conhecimento suficiente para isso. Eu vou perguntar para o pastor, assim, também, genericamente, uma pergunta algo provocativa. O Putin é tudo isso, pastor? Não, o Putin é um político, como todo político, apegado, obviamente, ao poder, como é próprio daqueles que se dedicam à política institucional, à política partidária. Mas ele faz parte de uma democracia, ele está inserido na democracia russa. Nós podemos fazer um sem número de senões à democracia russa, mas nós podemos fazer um sem número de senões à democracia estadunidense, à democracia brasileira. Não há dúvidas de que há senões a vários estados tidos como democráticos, e a Rússia não escaparia de uma análise mais profunda sobre até onde essa democracia está aprimorada ou não. Mas isso não é uma particularidade russa, isso é uma particularidade, isso é uma realidade internacional, e nem os Estados Unidos escapam disso. Você pode fazer N críticas, por exemplo, à forma como a democracia estadunidense se estabelece, o seu jeito de votação, etc, etc. Então, não há nenhuma nação que não esteja ou não seja passível de análise em relação à democracia. A democracia é um sistema em aprimoramento o tempo todo. Não, eu não penso que o Putin é esse sujeito, e nem penso que ele é um ditador da Rússia, e nem penso que ele é o czar da Rússia. E alguns dizem que ele tem esse sonho, e talvez ele tenha mesmo, mas uma coisa é você ter um sonho, outra coisa é você impor esse sonho à nação. Às vezes acontece. Nós estamos no Brasil assistindo isso. Nós estamos assistindo
presidente que parece ter um sonho autoritário e autocrático, fazendo o possível e o impossível para comunicar que manda sem precisar prestar contas para ninguém. Esse é um problema sério. Não acho que ele está nessa perspectiva. Ele está na perspectiva geopolítica, que é a Rússia tem um tratado com as nações eslavas limítrofes assinaram um tratado de neutralidade, de não participação da OTAN, de jeito nenhum, e nem mesmo da CE, por causa das questões geopolíticas russas e eslavas em relação ao Ocidente, depois da queda do Muro de Berlim e do fim do Pacto de Varsóvia. Então, ele tem um tratado. Esse tratado estava vigendo até que a Ucrânia começou a aceitar essa tentação, essa insinuação do Ocidente de que eles poderiam desafiar a Rússia, que a Europa bancaria esse desafio. Lê do engano, a Europa não bancou e nem vai bancar, os Estados Unidos não bancou e nem vai bancar, porque ninguém quer a Terceira Guerra Mundial, porque a Terceira Guerra Mundial é o fim da humanidade. Então, isso não vai acontecer. E, na verdade, eles estavam tentando medir a fervura, a temperatura da Rússia. E tentar demonstrar uma fraqueza na Rússia que seria positiva para as intenções, principalmente dos Estados Unidos da América, que precisa enfraquecer um inimigo para concentrar toda a sua força no embate com a China. Bom, não deu certo. Putin mandou avisar que não, e que não vai ceder, não vai concordar, e que o tratado tem que ser mantido, e ponto. Isso sem contar que grande parte do gás que a Rússia exporta para a Europa e da qual a Europa depende muito, principalmente a Alemanha, passa pelo território da Ucrânia. Então, tudo isso eram favas contadas, a gente já sabia. Agora, quando a gente olha para a cobertura da mídia internacional e da nossa mídia, nós estamos assistindo uma mídia, primeiro, pró-Ocidente, segundo, uma mídia nas mãos do capitalismo internacional, que vai dizer o que as nações do Ocidente, a OTAN e os Estados Unidos, em particular, querem que seja dito. Então, é uma cobertura eminentemente ideológica, e de jornalismo tem muito pouco, na verdade. Seria muito bom se a gente tivesse uma cobertura jornalística na acepção do termo, porque a gente precisa saber o que está acontecendo. E, assim, a gente pode condenar a guerra, e que guerra deve ser sempre condenada. A gente tem de achar meios que não sejam os bélicos para resolver os problemas, mas não há a menor dúvida de que a gente tinha de estar denunciando o aventureirismo provocado pela geopolítica estadunidense, e principalmente sob a cobertura da OTAN, para tentar medir a temperatura da Rússia, e quem está pagando esse custo, e é um custo altíssimo, é o povo da Ucrânia. E a gente tinha de chamar a atenção para o fato de que o Zelensky sabia onde estava se metendo, sabia que o risco era muito grande, não levou a sério o desafio russo, achou que as forças armadas da Ucrânia aguentavam uma guerra com a Rússia, e é verdade que os ucranianos são heróicos, estão resistindo bravamente, e é claro que os russos não estão colocando toda a sua força nessa guerra, porque eles têm uma fronteira
é muito extensa e precisa guardar a fronteira e toda essa questão, e todo mundo sabia que os russos não iam permitir que a Ucrânia fechasse o Mar Negro para eles, todo mundo sabia disso. Esse é o tipo da coisa assim, todo mundo sabe. Qualquer pessoa que acompanha a política internacional, o embate das geopolíticas, sabe disso. E aí a irresponsabilidade da geopolítica estadunidense provoca uma crise dessa natureza para ver até onde vai o adversário político e agora quem é que vai indenizar o povo ucraniano que já perdeu, que já saiu numa monta aí de 2 milhões de seres humanos espalhados pela Europa. Quem vai bancar isso para esse povo que perdeu tudo por causa de alguns aventureiros? É isso que a imprensa tinha de estar falando, do aventureirismo do Zelensky e da irresponsabilidade geopolítica do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos e da NATO, que provocou o Putin, sabendo que ele iria reagir e colocando o mundo todo à beira de uma guerra que seria uma hecatombe. Isso tudo é irresponsável, isso tudo precisa ser denunciado, e isso tudo é parte da luta entre as grandes potências pela hegemonia geopolítica do mundo onde elas entendem que devem reinar. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o mundo está muito mal dividido, que as grandes potências se tornam verdadeiros impérios, e nós, cristãos, somos contra impérios desde o Império Romano. O livro do Apocalipse é o livro que conta como Deus ia destruir um império que queria destruir a igreja. E agora nós temos impérios que querem destruir a paz no mundo. Muito bem. O pastor, e a gente acho que precisa lembrar o seguinte: nos dias que antecederam o ataque da Rússia, em começo de fevereiro, final de janeiro, é importante lembrar, né? As forças da OTAN mandaram para a Ucrânia centenas de mísseis, centenas de bombas para estourar bunkers, centenas de milhares de peças de munição de alto calibre. O Joe Biden aprovou nos Estados Unidos a liberação de 8.500 soldados norte-americanos para ficar em estado de alerta antes do Putin fazer nada. Isso é bom lembrar. 2.000 deles foram enviados para o leste europeu, só para Polônia e Romênia. E é bom lembrar, pastor, que nem faz tanto tempo, em 1999, as forças da OTAN destruíram Belgrado, no coração do leste europeu, que era a capital da Iugoslávia. Portanto, não é só a ameaça de encurralar a Rússia. Eles fazem a guerra e o Putin sabe que isso acontece. Isso tudo, pastor, me levou a afirmar aqui num debate ou num escrito, não sei. Eu sei que é um pouco de exagero, eu fui deliberadamente exagerado só para ser didático. Eu queria falar isso, eu queria que o senhor ouvisse isso para ver o seu comentário. Eu disse, olha, velho, eu estou muito mais perto de achar que esse ataque da Rússia é uma guerra de defesa do que uma guerra de agressão. O senhor acha que eu posso continuar falando isso, pastor? Bom, sem dúvida nenhuma, os russos se sentiram atacados pela OTAN e pela CE, não há a menor dúvida. E os russos já tinham avisado que movimentos dessa natureza seriam considerados ataques à soberania russa e aos tratados dos quais a Rússia e as outras nações são subscritores. Os russos já tinham avisado isso, que se sentiriam atacados se houvesse movimentos nessa direção. E não há a menor dúvida de que a OTAN e os Estados Unidos em particular
estavam desde sempre tentando enfraquecer a Rússia e principalmente enfraquecer a Rússia como aliada da China, que é o que nós sofremos aqui. Por que nós fomos atacados? Por que teve golpe de Estado no Brasil? Por que os vendilhões da pátria, mais uma vez, vieram a público e destruíram o nosso país e hoje nós estamos na miséria? Por quê? Porque nós estávamos no BRICS, porque a gente fazia parte de uma aliança poderosa que, inclusive, tinha poder de veto na ONU e tinha capacidade bélica suficiente para se impor às várias geopolíticas ocidentais e que trazia para a América as forças sino-russas. Então, isso tudo gerou uma guerra, a guerra dos Estados Unidos contra o Brasil. E nós perdemos fragorosamente porque eles usaram a quinta coluna, como diria o general Franco, que são os traidores da pátria que estão dentro do território nacional. Então, o Franco, quando perguntaram para ele como ele iria atacar Madrid, qual das colunas, ele tinha 4 colunas, com qual das colunas ele atacaria Madrid na Guerra Civil, e ele disse, eu vou atacar com a quinta coluna. E ele estava falando dos traidores da República Espanhola que estavam alojados em Madrid. Uhum. E, no mesmo caso, somos nós. Nós fomos derrotados pela quinta coluna. Os traidores da pátria que fizeram um golpe, depois fizeram a prisão política do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, acabaram com a soberania nacional, venderam os nossos ativos, destruíram a Petrobras, estão vendendo a Eletrobras, estão vendendo Correios, a Casa da Moeda, acabaram com o pré-sal, destruíram o país, acabaram com a indústria brasileira, transformaram o Brasil numa grande fazenda exportadora e estão destruindo todo o nosso meio ambiente, porque estão entregando o nosso meio ambiente para o agronegócio e permitindo que o agronegócio envenene os nossos rios, envenene a nossa terra com agrotóxicos que ninguém mais usa no mundo. Isso é o quê? Isso é uma guerra, nós perdemos. Chamada guerra híbrida, pastor? É uma guerra híbrida, inclusive usando as táticas do mundo virtual. Então, é uma guerra híbrida e nós perdemos. Pode ser que a gente recupere alguma coisa se a gente vencer as eleições agora em 22, pode ser que não. Está tudo incerto ainda. Então, o que nós sofremos dos Estados Unidos, os Estados Unidos provocou na Ucrânia, para medir a temperatura dos russos. Agora, então, nesse sentido, os russos se sentiram atacados mesmo. E assim, entre nós, que estamos sendo atacados pelos Estados Unidos, desde há muito, né? Porque já é a segunda vez que os Estados Unidos invadem o nosso país. Na primeira vez foi na ditadura militar e agora no golpe de Estado e a eleição de um presidente pró-Estados Unidos. Então já é a segunda vez que eles nos atacam. Então nós que sofremos essa guerra estadunidense dos Estados Unidos contra nós, sabemos que é guerra mesmo, sabemos que essa é a vocação estadunidense. Desde 1955, não tem um ano que os Estados Unidos não está numa guerra. Desde 55, desde a Segunda Guerra acaba em 48, em 55 começa a Guerra da Coreia, os Estados Unidos nunca mais saíram do estado de guerra. Além disso, os Estados Unidos já invadiu o Haiti 4 vezes, invadiu o Panamá, fez guerra na Nicarágua, fez guerra e continua fazendo guerra no Oriente Médio, apoia a política israelense contra os palestinos. Ou seja, os Estados Unidos têm uma vocação bélica notória e assim, indisfarçável, né? Então, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, e por aí vai. Camboja, Laos, é uma loucura. Iraque, Afeganistão. Afeganistão, Iraque... Síria, Líbia.
Síria que ainda está em guerra civil, e apoiando a Arábia Saudita na guerra do Iêmen, que está destruindo os iemenitas. Olha, é uma chacina o que a geopolítica estadunidense faz. É uma chacina. É Aliás, uma máquina de guerra, né, pastor? É uma máquina de guerra. Inclusive, eu fico impressionado com todo mundo falando da guerra da Ucrânia e o medo da guerra da Ucrânia, mas ninguém fala do que está acontecendo com os sírios, com o povo do Iêmen, que aconteceu com a Somália, que aconteceu com a Líbia, que aconteceu com o Iraque, que aconteceu com o Afeganistão, que aconteceu com o Haiti, enfim. E não era o Putin que estava fazendo toda essa guerra. Não era o Putin que estava fazendo. Não era. Nós estamos assistindo essa gente fazer guerra desde há muito tempo. E ninguém fala dessa guerra híbrida que nós estamos sofrendo até agora. Tá certo? E que é bem possível que a gente sofra agora durante as eleições de 22. Então, e eu vejo, inclusive, colegas meus que estão se deslocando para a Ucrânia para tentar ajudar os ucranianos e tal, e eu acho que tem de ajudar mesmo, tem de ajudar os civis, é óbvio, mas, assim, eu não vejo eles se moverem para ajudar os moradores de rua, que são subproduto dessa guerra híbrida, que empobreceu o Brasil, gerou miséria, acabou com a política de moradia, botou todo mundo na rua, todo mundo foi despejado, não tem emprego, não tem salário, o salário mínimo não tem mais poder de compra, o trabalhador e a trabalhadora não tem mais direitos, e agora a gente trabalha com o trabalho precarizado. Na verdade, o trabalhador é que foi precarizado, porque o trabalho virou análogo à escravização. Então, eu não vejo os meus colegas saírem correndo dizendo que cada igreja tem de adotar uma família que está na rua e tal, mas cada igreja tem de adotar um refugiado ucraniano. Eu sou a favor de adotar refugiados. Eu mesmo ajudo muitos a transporem as fronteiras em várias partes do mundo, principalmente no Brasil. Mas os ucranianos estão bem amparados, graças a Deus. Graças a Deus, os civis ucranianos são bem amparados. Agora, nós precisamos ficar alertas porque tem uma ação do Ocidente muito perigosa, e que pode levar à Terceira Guerra. Muito bem, pastor. Olha, o nosso medo é justamente esse, que a guerra possa se ampliar, que as pessoas de lá possam sofrer mais ainda do que estão sofrendo, né? E são inocentes que pagam com a vida, é um verdadeiro sacrifício, né? Não é sacrifício no sentido etimológico do termo, estão sendo sacrificados no altar do imperialismo norte-americano que provocou tudo isso, né? Exatamente. Pastor, e para nós aqui brasileiros, né? Você vê a pergunta que a minha funcionária fez hoje. Esse aumento da gasolina aí foi por causa da guerra? E para nós aqui, pastor, em termos de inflação, escassez de algum produto e mesmo o custo dos combustíveis, essa guerra terá um reflexo assim imediato no nosso dia a dia? Bom, primeiro é preciso que se tenha em mente que a escassez, a desempregabilidade, a inflação que nós estamos assistindo, o empobrecimento, a fome, a miséria que nós estamos assistindo, ela é, em parte, uma política, a política do governo Bolsonaro, é uma política de terra arrasada, de destruição, de morte. Então, é uma política. A primeira coisa que o presidente fez foi acabar com os estoques reguladores. Quando você acaba com os estoques reguladores, você entrega a população na mão dos especuladores. Então, é uma política de fome, em primeiro lugar. Segundo, é uma incompetência absurda, uma incompetência que aparece, por exemplo, no Ministério da Saúde, no Ministério da Economia, sem dúvida nenhuma. É uma incompetência, eles são incompetentes. Bom, terceiro é um modelo econômico retrógrado que ninguém mais usa, nem os capitalistas usam mais o
o liberalismo que o Paulo Guedes defendeu no Brasil, que é o liberalismo da ditadura Pinochet no Chile. Ninguém usa mais, o Banco Mundial não usa mais, a OMC não usa mais, o FMI não usa mais, é retrógrado, é antigo, é absurdo. Então, em primeiro lugar, tem tudo aí a ver com essa questão. Os combustíveis estão alinhados a uma política de preços que o governo brasileiro sustenta, que é uma política de preços atrelada ao dólar para satisfazer os acionistas da Petrobras, uma vez que a Petrobras já não é mais nossa e o pré-sal já não é mais nosso. Tanto é que se agora com toda essa guerra, se o pré-sal fosse nosso, nós estaríamos montados no dinheiro, mas não tem mais, porque a gente ia ser um dos grandes fornecedores de petróleo do mundo. Mas não é mais nosso. Foi vendido a preço de banana para a geopolítica ocidental, principalmente a geopolítica estadunidense. E agora a guerra está sendo usado no Brasil como a pandemia estava sendo usada para passar a boiada. Lembra que o antigo ministro do Meio Ambiente, chamá-lo de ministro do Meio Ambiente é até um contrassenso, né? Mas lembra que ele disse, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada? Pois então, agora eles estão aproveitando a guerra para passar a boiada. É óbvio que não há nenhuma boa razão imediata para a subida da gasolina em 18% da noite para o dia. Isso precisava ser explicado, minimamente explicado. Uhum. O petróleo Brent, que é o petróleo que nós usamos como base para os nossos preços, não subiu 18%. Uhum. Então, da onde vem esse aumento? Esse aumento é para fazer as compensações, tá certo? Esse aumento é para fazer as compensações de perdas dos acionistas. Uhum. E aí a guerra é uma ótima desculpa para passar a boiada. Então, o que ontem foi a pandemia, agora é a guerra. Agora, em nome da guerra, meu amigo, vai passar toda a sorte de boiada para satisfazer os acionistas que tomaram os ativos brasileiros e compraram a preço de banana, enquanto nós estamos sendo desindustrializados e tendo de nos conformar a ser uma nação que voltou aos idos de 1920, como disse o doutor Eduardo Nunes recentemente numa análise. Voltamos para os anos 20. Nosso retrocesso é de 100 anos. Então, agora, a guerra é a grande desculpa. E com uma agravante, que é assim, o governo brasileiro não pode nem tomar posição, porque a gente depende muito do sulfato que vem da Rússia para fazer esses malditos agrotóxicos que estão acabando com as abelhas, acabando com a fauna e a flora brasileiras, porque estão contaminando tudo. Estão contaminando o ar, estão contaminando... Isso sem contar que os fazendeiros limítrofes aos Guaranis Kaiowás mandam pulverizar a tribo Guarani Kaiowá e contaminam as crianças e condenam os velhos a morrer de câncer. Ou seja, nós estamos assistindo uma devassa no Brasil, uma devassa feita pelos agronegociantes que receberam tudo do presidente Bolsonaro e pelos financistas que transformaram o Brasil num paraíso dos ricos. Então, agora, esse novo país miserável que nós estamos vivendo, que é um paraíso dos ricos e o paraíso dos agronegociantes e o fim do meio ambiente e o rei da contaminação... Tem soberania? E perdeu a soberania, nós estamos assistindo agora a guerra ser usada como uma grande desculpa para passar o que resta da boiada. E agora, então, todas as compensações que os acionistas entendiam que a Petrobras devia a eles, foi feito de uma tacada só. Uma tacada só, 18% na gasolina, no etanol e no diesel, cada um na sua percentagem. E todas percentagens altíssimas, com uma inflação que já passa dos 10%, com poder de compra diminuído a quase zero,
com o recurso da classe média minguando, a classe média desaparecendo, aliás, curiosamente, porque a classe média que apoiou esse governo e a classe média está desaparecendo. Uhum. Então, você está cada vez mais com o Brasil dos extremos. Uhum. Ou você é rico ou você é pobre. Pronto. Ou você é empobrecido indo para a miséria. Uhum. Por quê? Porque a classe média está desaparecendo por causa da desempregabilidade e por causa do poder de compra cada vez menor e a manutenção do dólar numa altura fictícia, porque o dólar não era para estar desse tamanho, tá certo? Ele está desse tamanho porque interessa aos acionistas da Petrobras, interessa aos fazendeiros. Exportadores de commodities, sobretudo. Os que exportam commodities, para eles interessa um dólar fictício, um dólar altíssimo. Então, nós estamos fazendo esse tipo de coisa da forma pior possível. Nós fazemos, o governo brasileiro faz exatamente o contrário do que os chineses faziam. Os chineses mantinham uma paridade dólar-moeda chinesa fictícia para garantir a industrialização da China. Nós estamos mantendo um valor no dólar fictício para acabar com a indústria brasileira e enriquecer o agronegócio. É assustador. O que nós estamos assistindo é assustador. Então, a guerra vai ser a nova desculpa para passar a boiada. Muito bem. Agora, o pastor, eu queria satisfazer uma curiosidade pessoal. O Bolsonaro, ele agita as suas bolhas digitais, os seus seguidores mais, digamos assim, ideológicos, né, mais radicais, levantando sempre o risco do comunismo, o perigo do comunismo. Ele ironizou a vacina da China porque era comunista, chamou o coronavírus de vírus vermelho, vírus comunista, ironizou a Sputnik, que era da própria Rússia. E, de repente, ele vai visitar o líder de uma nação que liderou o mundo comunista até agora há pouco. Pastor, que o Bolsonaro foi fazer lá? O Bolsonaro foi dizer para o Putin que o Brasil não ia abrir mão do apoio russo, porque o Brasil precisa dos insumos que vêm da Rússia para o agronegócio e que o Brasil não ia ficar do lado do Ocidente contra a Rússia, porque o Brasil precisa da Rússia e não ia se meter nesse assunto e ia manter neutralidade. Neutralidade, como a gente sabe, na verdade, a escolha de um lado. Neutralidade em geopolítica não existe, não é? Então, foi isso que ele foi fazer. Ele foi lá dizer, estamos juntos, e porque a gente é dependente do sulfato e nós não vamos brincar com isso, não. Então, em relação a nós, pode ficar tranquilo. E pronto, e depois mandou o Itamaraty fazer a pantomima de um comitê de segurança da ONU, porque lá não faz a menor diferença, porque a Rússia tem poder de veto, a China tem poder de veto, então não faz a menor diferença. Lá no comitê de defesa da ONU, você pode dizer o que você quiser. Você pode fazer festa, você pode fazer discurso, você pode fazer PowerPoint, que é o que os nossos amigos aqui fazem, gostam de fazer. Você pode fazer o que você quiser, porque as nações que têm poder de veto só vão deixar passar aquilo que interessa, pronto. O que não interessa, veta e acabou. Não vai para o plenário. E se for para o plenário, vai fazer o quê? O plenário apenas apoia ou secunda, mas não decide. Não decide, não contorna o Comitê de Segurança. Então, é isso. Fez um jogo duplo, assim, enquanto o Itamaraty está lá fazendo a pantomima, sabendo que no Comitê de Segurança não significa nada, ele está em silêncio,
que é a grande mensagem dele para o Putin. Inclusive, o Putin, quando faz a lista dos países adversários, não inclui o Brasil. Justamente porque a mensagem foi dada, o acordo foi feito, o nosso mandatário aí foi lá para deixar claro para o Putin isso. E você sabe, a política do Bolsonaro é uma política que pode ser acusada mesmo de genocida, como tem sido acusada várias vezes, e por causa da forma como ele lidou com a pandemia, e porque ele queria essa imunização de rebanho, e foi a política mais estúpida possível, porque o Brasil podia ter sido o primeiro país a vacinar o seu povo, e teria saído na frente de todo mundo, mas ele não só não fez isso, como ele permitiu que o Brasil sofresse a pior crise econômica naquele momento, justamente porque criou um impasse e quase abala a federação. Tem de lembrar disso. Tem de lembrar disso, que o Bolsonaro chegou a ameaçar a Federação Brasileira. É verdade. Sem contar as ameaças ao STF. Mas ameaçou, declarou guerra aos governadores, fazendo pouco caso de que o Brasil é uma república federativa. Isso, é isso mesmo. Tá certo? Fez a tudo federação não é tudo que a gente queria, mas é muito mais do que o Bolsonaro levou em consideração nas medidas que tomou e nas falas que fez e nos riscos que correu, tentando provocar os governadores, inclusive tentando controlar as polícias militares, na ênfase de fazer delas polícias auxiliares de fato das Forças Armadas, o que foi decretado na ditadura militar, e ele tentou, inclusive, assumir o comando das polícias militares, das forças auxiliares, que estão sob comando dos governadores. O Bolsonaro atacou a Federação Brasileira. Ninguém fala isso, fica em silêncio, a grande mídia não fala, eu fico impressionado com isso. Era o desmonte do país. Então, e essa coisa de vírus vermelho, etc., isso tudo é ideologia, era só porque ele estava tentando satisfazer a geopolítica estadunidense, que estava quebrando o BRICS, e era um jeito dele dizer para os Estados Unidos que o Brasil não faz mais parte do BRICS, ainda que o faça formalmente, mas de fato não pensa mais com a categoria dos BRICS e não privilegia mais a política ou a geopolítica dos BRICS. Então, a gente vai assistindo esses jogos e nós é que somos vitimados, né? Nós é que perdemos direitos, nossos trabalhadores e trabalhadoras que perdem os direitos, que perdem a aposentadoria, o SUS vai sendo desmontado, a gente vai morrendo por falta de vacina, o negacionismo vai tentando barrar a vacinação. Graças a Deus, o povo brasileiro tem uma cultura de vacinação e acabou indo correndo para a vacina, porque faz isso desde sempre. Agora, que eles vão usar a guerra para passar a boiada, não há a menor dúvida. E que a posição do presidente brasileiro é dúbia, também não há a menor dúvida. E que a nossa dependência da Rússia é inevitável, também não há a menor dúvida. Ou seja, nós estamos mais uma vez no imbróglio e aí, de um lado, a gente acena para as sanções do Ocidente, e, do outro lado, nós não podemos deixar de importar os insumos que vêm da Rússia. E agora? Isso sem contar que nós precisamos exportar para a Rússia, porque a gente precisa exportar carne, uma nação que só é provedora de matéria-prima não tem escolha, né? Não tem escolha, é uma nação frágil, né?
É uma nação frágil, é uma nação sem mercado interno, né? O mercado interno brasileiro, que foi fortíssimo nos governos populares, desapareceu, não tem mais mercado interno. Não é? Não tem, ninguém mais compra carro, ninguém mais compra geladeira, ninguém mais compra máquina de lavar, não tem mais indústria brasileira, a indústria naval acabou, a indústria siderúrgica está pela hora da morte, o preço do aço está incontrolável, o preço dos materiais de construção incontroláveis, os preços da tinta que precisa de petróleo incontrolável. O mercado interno acabou. O país está desabastecido. Então, isso é um país frágil. Um país que é exportador de mão de matéria-prima é um país absolutamente frágil. Um país na mão de terceiros. Tá certo? Um país sem nenhum poder de reação. Porque nem os estoques reguladores não tem mais. Então, tudo é usado para exportar, tudo é usado para virar picape de agronegociante. Isso sem contar a ausência, o fim da possibilidade da reforma agrária que está na Constituição, o fim da ecoagricultura que salvaria o meio ambiente e o fim dos biomas brasileiros. Eu tenho dito, inclusive, que os biomas brasileiros tinham que ser elevados à categoria de sujeitos de direito, como a Colômbia fez com o Rio Atrato, que banha a Cordilheira dos Andes, para que os biomas brasileiros tivessem defensores que pudessem entrar no judiciário contra os devastadores, contra o executivo e contra o legislativo, porque o executivo e o legislativo se uniram para destruir o meio ambiente. O meio ambiente não tem como se defender, porque os defensores do meio ambiente não conseguem sequer que a lei seja cumprida, porque os meios de cumprimento da lei, que são o IBAMA, FUNAI e outros, foram desmontados. Então, você tem os ambientalistas tentando lutar pelo meio ambiente, a lei é a favor do ambientalista, mas não tem mais os instrumentos de fiscalização, porque pertencem ao executivo, e o executivo desmontou. E aí o meio ambiente fica sem defesa. Então, a gente tinha de transformar o meio ambiente sujeito de direito, eleger um defensor, que eu acho que devia ser a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para defender, para entrar no judiciário com causa-crime, com queixa-crime contra os devastadores. Então, isso que nós estamos agora diante de uma nação absolutamente fragilizada por causa da política do governo federal, e uma nação fragilizada é uma nação que não tem opinião no mundo. Vai opinar o quê? Depende de todo mundo. O pastor, e esse poder de opinião, esse peso da opinião, essa consideração que o Brasil, essa consideração em termos mundiais, o Brasil vinha tendo até agora há pouco, não vinha essa respeitabilidade, pastor? Não? O Brasil era um player na política internacional, né? Na diplomacia internacional. Era um dos países com maior estabilidade diplomática e maior interação diplomática no mundo. Inclusive, o nosso chanceler recebeu o prêmio de melhor chanceler do mundo. O Celso Amorim. Nosso ministro o Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores. Então, nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo, caminhando para a 5ª. Nós evitamos a destruição, o ataque à Venezuela, nós evitamos o acirramento da crise no Irã, nós ajudamos 40 nações a escaparem da fome, nós levamos poder de fabricação para as nações que precisavam de remédios do coquetel para AIDS. Nós éramos uma das nações mais importantes diplomaticamente do mundo. Nós éramos um player. Eu me lembro que em 2006 eu estava na FAO, na 32ª Conferência da FAO,
eu liderava no Conselho de Segurança Alimentar um grupo de trabalho que analisava as políticas públicas e propunha mudanças nas políticas públicas em prol da segurança alimentar e nutricional, ou seja, propunha mudanças nas políticas públicas para erradicar a fome. E esse programa que a gente liderava foi reconhecido como um dos 5 programas mais importantes na consecução das metas do milênio, e eu fui convidado para participar da 32ª Conferência da FAO, em 2006, para falar para as nações que tivessem interesse sobre o que é que nós estamos fazendo no Brasil em termos de análise e propositura de políticas públicas com o fito de erradicar a fome. E eu me lembro que eu estava no pátio, no saguão do prédio em Roma, um prédio majestoso, um saguão extraordinário. Entrar numa reunião da FAO ou da ONU é uma coisa impressionante. Eu me lembro que eu entrei na abertura da conferência e todas as nações estavam lá representadas, então nomes e bandeiras que eu conhecia por causa das informações que tinha acesso, mas que eu nunca imaginei um cidadão de lá, de repente estavam todas preenchidas por gente, não é? E eu levei um choque e disse, meu Deus, isso aqui é o mundo, é aqui que eu moro. É impressionante, assim, eu fiquei impressionado. Mas aí, quando eu vou para o pátio, um grupo de camponeses cerca o diplomata brasileiro que eu estava acompanhando, e de repente eles cercam e perguntam para o diplomata se o Brasil ia tomar uma determinada posição em relação à agronomia e à agricultura de modo geral. E o Milton Rondó, que era o ministro do Itamaraty, com quem eu estava, vira para os camponeses e diz assim, sim, nós acabamos de receber uma ordem de Brasília que é para apoiar a causa de vocês. Quando ele disse isso, os camponeses de vários lugares do mundo começaram a pular no saguão do prédio da FAO, gritando, o Brasil está do lado da justiça, o Brasil está do lado da justiça, o Brasil está do lado da justiça. Eu fiquei impressionado. O Brasil era um player na diplomacia internacional, um player. Eu me lembro nessa conferência que houve uma proposta, a Alemanha falou em nome da Comunidade Econômica Europeia e votou contra a proposta, os Estados Unidos falou em nome do NAFTA e votou contra a proposta, e a Guatemala falou em nome do GRAAC e votou a favor da proposta e venceu. Por quê? Porque a Guatemala era porta-voz do GRAAC. O GRAAC era uma associação de 40 nações lideradas pelo Brasil. Então, somava mais do que a CE e a NAFTA juntos. E aí eles ganharam o pleito porque o Brasil tinha reunido 40 grandes nações dentro de alvos comuns, de objetivos comuns. O Brasil era um player na democracia. O Brasil conseguiu conversar com os árabes, conseguiu conversar com os palestinos, conseguiu apaziguar o Oriente Médio, conseguiu evitar guerras na África, conseguiu evitar guerras no norte da América do Sul, especialmente na Venezuela, conseguiu salvar nações de armadilhas geopolíticas. O Brasil era um player importantíssimo, extraordinário, extremamente relevante e consultado. Hoje, o Brasil é um fiasco. O presidente da República, quando vai para os encontros internacionais, é zombado. A sanha do presidente contra a vacina faz a gente passar por vergonhas na Assembleia Geral da ONU. É uma vergonha. O país hoje é uma vergonha, a diplomacia brasileira é uma vergonha. Até o último ministro, o ministro das Relações Exteriores anterior era terraplanista. É uma coisa assim...
Olha, Difícil adjetivar, né, deplorável, Pronto? deplorável. O pior é usar a Bíblia para isso. Quando a Bíblia fala da circunferência do planeta, a Bíblia fala da redondeza do planeta, a Bíblia fala que o Espírito Santo envolveu o planeta como uma ave envolve um ovo, ou seja, falando da ovalidade do planeta, e aí o cara usa a Bíblia para falar que a Terra é plana, e eu fico dizendo, meu Deus, que Bíblia que ele leu? Não é possível que ele não leu Gênesis, que ele não leu Isaías, não é possível que ele não tenha Bíblia. Pois é, não leu. Então, assim, é deplorável, deplorável, não merece comentários, deve fazer a gente chorar de angústia, de dor, porque a gente se tornou irrelevante no mundo. Muito bem. Agora, o pastor, o senhor vê que nós estamos nos aproximando. O papo está tão bom que eu não vi passar a hora aqui. Eu estou achando que nós temos que ir começando a conversar num outro programa e pensar num outro programa desse, viu, pastor? Mas eu não podia deixar de fazer uma última pergunta. Depois o senhor fica livre também para fazer suas considerações finais e abordar espontaneamente o que achar que é importante, que eventualmente a gente não tenha levantado. Mas no seu campo de atuação, um dos campos em que o senhor deu grande contribuição para o país, que é no campo do combate à fome, né? Foi conselheiro do programa Fome Zero, integrou o Conselho de Segurança Alimentar e tal. E nesse campo, o pastor, o governo atual ele tem algumas medidas que assim é difícil entender, porque elas são impopulares, elas não geram votos, elas desgastam e mesmo assim o governo toma essas medidas. Por exemplo, a primeira coisa que o governo Bolsonaro fez foi desarticular o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Acabou com a Conab, que era quem fazia os estoques reguladores para combater a fome. Esvaziou as políticas do programa da agricultura familiar. Quer dizer, zerou os PAAs, os programas de aquisição de alimentos. Quer dizer, num contexto desse, é óbvio que a fome voltaria. Eu vou fazer uma pergunta assim, pastor, até meio infantil. Isso é erro? Isso é ignorância? Isso é incompetência ou isso é perversidade? Pois é, isso primeiro é inconstitucional, porque o Conselho não é um órgão de governo, é um órgão de Estado. Ou seja, não importa quais governos entrem e saiam, o Conselho tem de permanecer, porque desde a Constituição, a presidência da República não é só o presidente da República, é o presidente mais 9 conselhos. Pode ir lá ler a Constituição, você que nos ouve, você vai ver, a presidência da República é o presidente da República e mais 9 conselhos. Os conselhos são conselhos de Estado, não são conselhos de governo. Então, o que o presidente fez é inconstitucional. Mas o Fernando Henrique já tinha feito isso também. Ou seja, o presidente Bolsonaro está na mesma escola do Fernando Henrique. O Fernando Henrique também fez muita coisa parecida com o Bolsonaro. Ninguém fala porque ele é o queridinho da mídia, mas ele fez muita coisa parecida com o Bolsonaro. Agora, é perversidade, mas é uma perversidade calculada, porque o Bolsonaro tem 2 eleitores, o agronegócio e o mercado financeiro. São os 2 eleitores dele, ele não tem mais nenhum. O resto é massa de manobra. Então, ele está pagando o débito dele com seus eleitores. E o eleitor do Bolsonaro é o agronegócio. Então, o agronegócio via em todas essas políticas de garantia de subsistência, Plano Safra, Programa de Aquisição de Alimentos, Conab, os estoques reguladores, a política de apoio ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar, a privilegiamento do comércio local, os pequenos agricultores vendendo diretamente para o consumidor. Tudo isso o agronegócio entende como péssimo, porque isso denuncia a necessidade de reforma agrária
e eles querem tomar as terras devolutas, ou seja, as terras do Estado que deveriam ser usadas para a reforma agrária, e eles estão fazendo isso, e esse governo, inclusive, oficializou a grilagem. E é disso que nós estamos falando, o agronegócio está invadindo as terras do Estado para expansão agrícola das commodities. Uhum. Então, para eles não interessa o programa de apoio ao pequeno agricultor e ao agricultor familiar, e muito menos interessa a ecoagricultura ou a agroecologia, de jeito nenhum. Então, o que o presidente fez foi cumprir as promessas que fez aos seus eleitores, e são promessas feitas num âmbito de perversidade, porque o agronegócio brasileiro é perverso, tá certo? Ele é perverso. Eu não estou dizendo que não se pode plantar commodities, as commodities. Não, pode, mas isso tem limite. Isso tem limite, isso tem método, isso não pode acabar com a terra, isso não pode viciar a terra com a monocultura. Isso teria de ser cercado de cuidados. E, principalmente, não pode usar os agrotóxicos que usa. Isso teria de ser cercado de cuidados. O agronegociante não quer saber disso. Não quer saber desses cuidados, não quer saber dessa proteção à terra, não quer saber de nada disso. E a gente devia entender o seguinte, que quando o cara diz eu quero mais agrotóxico, é porque a terra dele já está gritando socorro, então ele está forçando a terra até o máximo. Quando ele sair daquilo lá, vai virar deserto. Entendeu? Quando acabar, vai virar deserto. Então, é um projeto de desertificação das terras férteis brasileiras. Isso tinha de ser denunciado, mas não é. Isso sem contar o que os indígenas estão sofrendo, com as invasões dos grileiros, dos garimpeiros, com assassinato, com pulverização das suas tribos. Olha, é um genocídio que está acontecendo com os indígenas, um genocídio. Então, o que nós estamos assistindo, na verdade, é uma política perversa de desmonte da estrutura industrial capitalista. Não é socialista, não. Não está destruindo o socialismo. Está destruindo a industrialização. Capitalista. Tá certo? Capitalista. Então está sobrando o agronegócio, que é provedor de matéria-prima, sem nenhum ganho extra, ou seja, sem nenhum tratamento que daria um ganho maior. O tal valor agregado. Não tem nenhum fator de agregamento, não tem fator agregado, nada. É a matéria-prima crua e pronto. E sem nenhum valor agregado, sem nenhum tratamento, nada. Vai para lá e eles estão. E depois a gente compra de volta. Mais caro. Compra a preços absurdos. Então, não interessa para o agronegócio o pequeno agricultor e a agricultura familiar, não interessa para o agronegócio o meio ambiente, não interessa para o agronegócio as matas ciliares, os manguezais, a caatinga, o cerrado, o pantanal, e a Amazônia e a Mata Atlântica. Não interessa. Muito tá certo? Bem. A ideia é fronteira agropecuária. Então, é perverso, mas é uma perversidade calculada, porque é a perversão da economia brasileira. Isso precisa ficar claro. Tem uma perversão na economia brasileira, que é pelo empobrecimento e pela política de insegurança alimentar e nutricional, que já gerou e vai aumentar gradativamente o número de famintos no país. Muito bem. Pastor, eu queria assim agradecer imensamente a sua presença no nosso programa aqui hoje, Direitos na Rede, aqui pela Rede Fé. Já aproveito para agradecer também o quadro que a gente tem no programa, que é o Papo de Crente,
que tem feito aqui muito sucesso, sabe? A gente tem tido que bom. o retorno dos comentários. Ontem mesmo, na minha casa, estava reunido com uma das dirigentes nacionais do MST, a Kelly Maforte, que o pastor pode até conhecer, talvez. E nós estávamos falando sobre o quadro Papo de Crente, que ela inclusive aplaudiu e ajudou a fazer com que nós estivéssemos aqui no Direitos na Rede. Então eu queria agradecer muito isso, sem favor nenhum, que não é do meu estilo. Eu queria dizer que eu aprendo muito com as suas intervenções e admiro demais, né, não só a coerência do pensamento, a firmeza do compromisso na perspectiva mais democrática, mais humanista, mais progressista, mas eu também acho interessante as conexões que o senhor faz com a Bíblia para fundamentar os fatos e os problemas de hoje, né? Usando esse livro tão antigo, né? Que é sempre uma fundamentação bem... Eu que sou da área do direito, né, é uma fundamentação, com perdão da redundância, pastor, muito bem fundamentada, inclusive na Bíblia. Então eu queria agradecer tudo isso e dizer que nós temos a esperança de que o nosso quadro Papo de Crente continue, e eu pessoalmente nutro a esperança de fazer mais programas assim ao vivo, diretamente com o senhor, assim, um programa inteiramente dedicado à nossa conversa, porque eu vejo o conteúdo, a riqueza, a amplitude da sua visão, e acho que os nossos ouvintes merecem também ter acesso a isso tudo. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço de coração e quero dizer que a gente não deve se esquecer de orar pelos que estão em guerra, seja na Ucrânia, seja na Síria, seja no Iêmen, os que estão pedindo refúgio em todos os lugares do mundo. Oremos por eles. A Bíblia diz que a gente tem de acolher os estrangeiros, mas nos lembremos, a guerra nunca é gratuita. Muito bem. Pastor, eu tinha uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta assim, um pouco mais filosófica, e eu vou deixar para o nosso próximo encontro, porque eu tenho muita curiosidade de ouvir como é que o senhor vai fundamentar. Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas aí, inclusive para um que era, não sei se era, participou do nosso programa, não sei se era pastor, mas certamente era evangélico, me deu uma resposta com base na Bíblia, muito interessante. Quando ele me deu essa resposta, que foi a melhor que eu vi até hoje, é uma provocação do Jean-Paul Sartre, o filósofo que disse que a humanidade é um projeto que não deu certo. Então o senhor vai se preparando aí, porque eu ainda vou fazer essa pergunta para o senhor aqui no programa, e eu quero ver a sua fundamentação na Bíblia, porque eu tenho achado muito interessante isso. Muito obrigado, pastor. Um bom sábado, um bom fim de semana. Obrigado igualmente. Grande abraço. É isso aí, meus companheiros ouvintes da Rede Fé. Estivemos aqui hoje um programa inteirinho dedicado ao nosso Papo de Crente com o pastor Ariovaldo Ramos. Como vocês viram, o pastor tem de fato uma visão e um compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, mais pacífica e, portanto, uma sociedade mais democrática. Hoje não vai ter a reflexão da semana, porque eu, com a devida vênia, assino embaixo de tudo que disse o pastor Ariovaldo Ramos, e essa é a minha reflexão. Por isso que aqui no Direitos na Rede 94.9 FM nós vamos partir para o sorteio da caneca. É isso, Luciano? Tá na bala aí? Isso, Janaína Ferreira, pode passar aqui, Rua João Pascoalinho, 89, Parque Bandeirantes. Segunda a sexta pode retirar sua caneca, Janaína. Muito bem, então chegamos ao final do programa. Eu queria agradecer ao meu companheiro aqui de ilha, o meu comandante Luciano Nascimento, a minha equipe de produção, José Alfredo, Thiago Cavani, o jornalista Adriano Assis, e agradecer sobretudo a audiência de todos os companheiros, companheiras, amigos, irmãos, irmãs, ouvintes da Rede Fé 94.9 FM, modulando do Parque Bandeirante para toda Ribeirão Preto, região São Paulo, Brasil e mundo. Rede Fé,
uma rádio para acreditar. E fique ligado na Rede Fé. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ouvir um louvor que vai falar muito com você. Que sabor lembra a sua infância? Qual iguaria faz você fechar os olhos e deixá-lo com gostinho de quero mais e querer ter novamente?